É possível uma aproximação entre a psicanálise e o aconselhamento pastoral? Eu sou Irênio Silveira Chaves e quero falar com você sobre psicanálise e clínica pastoral. O trabalho da clínica pastoral é um trabalho ligado à atividade religiosa, sem dúvida alguma. E a abordagem psicanalítica, ela nasceu de um contexto totalmente religioso, um contexto leigo, em que a religião é sempre vista como suspeita. Entretanto, nós não podemos negar a relevância da ação pastoral em meio aos conflitos vividos pelas pessoas de nosso tempo. Até porque muitas delas estão inseridas no contexto de uma comunidade de fé. Ao longo do tempo, a ação pastoral foi adquirindo muitos contornos bastante necessários para lidar com o sofrimento humano. Isso vem desde a antiguidade, desde os tempos em que o cristianismo entra em contato com as tradições da cultura ocidental, do pensamento ocidental. Desde a antiguidade clássica, aquilo que nós chamamos de aconselhamento pastoral esteve ligado a processos terapêuticos que os gregos já tinham desenvolvido há muito tempo e que lidavam com essas questões relativas à angústia, ao sofrimento, à tristeza, à melancolia, à falta de expectativa do futuro, à falta de sentido da vida. A filosofia greco-romana, especialmente os estoicos, desenvolveram práticas e concepções que visavam o cuidado com a espiritualidade. Sim, da espiritualidade. Haviam, inclusive, práticas de exercícios espirituais para trabalhar a alma, a maneira de ver o mundo, a maneira de compreender a si mesmo, de conhecer o outro, de governar a vida. E isso tinha a ver também com o bem-estar, com a vida saudável, com a busca pela felicidade. Os cristãos se apropriaram de muitas dessas práticas que resultaram nos ideais que nós conhecemos de vida regrada, lá no começo do cristianismo, com a vida monástica, desde o século II. Essa apropriação formou o que Michel Foucault, por exemplo, vai chamar de poder pastoral, que era uma certa habilidade do guia de almas para fazer com que os iniciados fossem capazes de falar a verdade sobre si, sobre suas angústias, sobre o seu sofrimento, sobre seus temores, principalmente aquelas áreas em que eles se sentiam tentados ou então fragilizados diante das artimanhas do maligno. No âmbito das ciências mais modernas, com o advento da modernidade, houve um certo distanciamento desse cuidado com a alma, que tanto a filosofia antiga quanto os cristãos já vinham desenvolvendo há bastante tempo, há alguns séculos, e reduzindo esse tratamento a uma compreensão da racionalidade. E no âmbito das ciências médicas, isso representou o cuidado com a saúde mental somente a partir de aspectos biológicos e fisiológicos. E pior do que isso, aquilo que a medicina não conseguia compreender por causa dos fenômenos psíquicos era considerado como loucura, como o alienado, como aquele que não deve fazer parte da sociedade. Aquilo que escapa ao biológico e ao fisiológico passou então a ser considerado como anormal. A psicanálise representou um esforço para trazer de volta a preocupação com o campo psíquico. Agora, não mais como um exercício espiritual,
mas como uma ciência de fato, como uma metapsicologia, como dizia o nosso fundador da psicanálise, Sigmund Freud. O tempo em que nós vivemos atualmente apresenta uma demanda de uma abordagem da condição humana em todas as dimensões. Não dá mais para compreender apenas o humano como um psíquico, como um biológico ou como um fisiólogo, mas é preciso também introduzir os temas da cultura, os temas das influências socioeconômicas, os temas da influência política e também o tema da espiritualidade. Por que não? Principalmente a espiritualidade que é atravessada por uma religiosidade. Trazer a clínica pastoral, que é esse espaço de cuidado com aqueles que participam da comunidade de fé, para mais próximo da abordagem psicanalítica, é um caminho necessário para cuidar de pessoas que sofrem os males desse tempo. Males como angústia, ansiedade, fobias, pânico, estresse e depressão são enfermidades que assolam cada vez mais pessoas. As comunidades de fé também estão repletas de pessoas que sofrem com essas enfermidades. Muitas vezes em silêncio por causa de preconceitos e também por causa de uma certa ignorância a respeito da própria condição humana. Por causa dessa demanda que foi pensado um curso que eu elaborei, preparei, consegui reunir material bibliográfico, teórico para isso, sobre a psicanálise e a relação com a clínica pastoral. É um curso breve, um curso de 20 horas aulas, um curso de extensão, um curso livre para capacitar pessoas, profissionais, líderes que atuam já na clínica pastoral. Não é um curso de formação de terapeutas, mas é um curso para capacitação de pastores e pastoras, missionários e missionárias, profissionais de modo geral, conselheiros e conselheiras que atuam na área do aconselhamento pastoral ou da clínica pastoral. Se esse curso te interessa, se esse tema despertou o seu interesse, dá uma olhadinha aqui nas descrições desse vídeo e você vai encontrar ali como você pode se inscrever, como participar dele e vai ter mais informações sobre o curso de psicanálise e clínica pastoral. Espero que isso faça bem para todo mundo que atua nesta área. Afinal de contas, se você tem um chamado específico, como você afirma ter, para cuidar de pessoas, se preparar é algo imprescindível.